Vamos orar então, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome para poder aprender da tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós pedimos que teu Espírito Santo mais uma vez fique conosco, nos guiando, nos orientando, Pai. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Ministra, Pai, segundo a necessidade de cada um e conforme a lição que nós estamos estudando, Pai, nos prepara para pregar a tua palavra com excelência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, 11ª lição sobre a arte de pregar sermões, né? Preparando-se para conquistar. Essa frase não foi dita na semana passada, mas é bacana de a gente deixar registrado aqui, né? Preparando-se para conquistar. Vocês estão, na verdade, estão se formando, né? Essa aqui é a última lição. Então, vocês estão se formando na escola de líderes. E qual que é o propósito da escola de líderes, né? Qual que é o propósito da formatura de um aluno da escola de líderes? Não é apenas pregar o evangelho, mas é realmente sonhar, desejar ter uma célula na sua casa, né? Ter uma célula na sua casa. Alguns aqui já têm, né? Então, esse é o objetivo final, né? Eu ouvi essa frase da apóstola Vice Milhomes, né? E eu creio de todo o meu coração nessa frase, né? É do desejo do coração de Deus fazer de cada pregação para o evangelho. Cada casa na nação. Já pensou se cada casa do Brasil tiver alguém pregando o evangelho, não vai sobrar espaço para o capeta, né? Vai sobrar espaço para nada, para ninguém, né? Então eu creio muito nisso, que Deus quer fazer de cada casa, aí vai estar tudo dominado para o lado de Jesus. O texto básico aqui, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Basicamente, essa mesma palavra aqui de Isaías 61 é um texto que eu tive a oportunidade de ministrar encontros, né? A mensagem do batismo com o Espírito Santo. E eu tive uma experiência uma vez, eu estava lá em Brusque, da Bilu, e onde Deus me deu esse texto para acrescentar, porque no esboço original não tem esse texto aqui. Orando ali, conversando com Deus, né? Eu querendo algo novo da parte de Deus, pedindo a Deus qual seria o propósito principal do batismo com o Espírito Santo. Por que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Por que a plenitude do Espírito Santo? Tem um objetivo, as boas novas aos mansos, né? Porque tem versões bíblicas que dizem o quebrantado de coração, né? O quebrantado de espírito, porque o soberbo, existe a palavra. Por isso que está escrito na palavra de Deus, né? Não dei pérolas aos porcos, né? Quem são esse tipo de pessoa que a gente não deve jogar termos? São os orgulhosos, acham que sabem mais que a gente e acham que não tem nada que aprender com a gente. E que rejeitam. Então, para esses daí, realmente, quase que inútil pregar, né? A gente está falando com a parede muitas vezes, né? Por isso que a Bíblia diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para mansos, ou seja, os quebrantados. Esses daí vão ouvir, né? Claro que nós não temos bola de cristal. Às vezes, nós vamos acabar pregando o evangelho para pessoas que são orgulhosas, a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal. E depois a gente vai acabar identificando, né? Mas enquanto a gente não tem essa certeza, prega o evangelho, insta a tempo e fora de tempo. Quer oportuna, quer não. Quer ouçam ou deixam de ouvir. E tem outro texto de Eclesiastes 11, né, que eu gosto muito também, que diz, o teu pão sobre as águas. Então lança o pão, planta a semente, né? Vai semeando, vai semeando. A gente não sabe o que vai acontecer com a semente. Tem semente que vai cair em terra boa, outras vão cair entre os pedregais, mas vai ter outros que vão cair em terra boa, né? O nosso papel é lançar a semente. Mas claro, se eu já sei que determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, porque hoje você pode pregar o evangelho pelo WhatsApp, né? Tem os grupos de WhatsApp. Se você já sabe que um determinado grupo não vão te receber ou não vão ouvir, então não perde teu tempo, né?
Eu já fui rejeitado por alguns grupos do WhatsApp, né? Já mandaram mensagem no particular para mim, por favor, não coloca mais mensagem no nosso grupo. E aí eu parei de colocar, né? Então, mas a gente sabe que é uma batalha espiritual, né? Mas eu estou bem tranquilo em relação a isso, porque tudo que eu fiz até hoje em relação à pregação digital, tudo foi por direção de Deus. Então, quando o próprio Deus te manda fazer algo, pode levantar o inferno todo contra ti, tá tudo tranquilo, né? Porque cada pessoa vai prestar conta diante de Deus, né? Ok? Então, pregar o evangelho aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, né? A pregação do evangelho, ela visa restaurar as almas, né? As almas aflitas, as almas feridas, e proclamar liberdade aos cativos, né? Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse evangelho tem poder de libertar, tem poder de restaurar, tem poder de curar, tem poder de alimentar, né? Então, por isso se chama boas novas, né? Boas novas. E para isso que Deus, por isso que a gente está aqui se preparando, né? Preparando para poder pregar essa boa notícia com mais qualidade. Eu ouvi certa feita, né, um pregador falar, né, que ele conversava, ou ele ouviu de alguém, né, dizendo que era alguém que tinha uma mensagem ruim, uma mensagem errada, que seria assim considerado por nós corrompida, né, ou contrário aos princípios do Evangelho, só que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele plantava a semente dele, ele pregava aquilo que ele acreditava com tanta eloquência, com tanta veracidade, né? Com tanta convicção, que ele tinha a habilidade de transformar aquela mensagem corrompida, aquela mensagem adúltera, pode-se dizer assim, ou adulterada, né? Em algo que aparentemente se tornava algo real, algo desejável, né? É mais ou menos assim, você vê uma propaganda uma propaganda muito bem feita, né, com imagens, né, de uma pizza com x-salada, com muito catupiry, muita maionese, e aí você vê aquela imagem, né, toda colorida e tal. Então você acaba caindo na mensagem e vai lá e compra e adquire aquilo, né, com muitas calorias. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar, né? E essa pessoa, ele comentou, o problema de vocês, pregadores do Evangelho, é que vocês têm uma verdade absoluta, vocês têm uma mensagem que ela é verdadeira, vocês têm uma mensagem que realmente ela faz sentido, vocês têm uma mensagem que ela pode transformar vidas, pode libertar vidas, mas vocês fazem isso de uma maneira tão relaxada, de uma maneira tão de qualquer jeito, que ninguém acredita naquilo que vocês estão falando. Né? Então, quando eu ouvi isso, né, eu achei incrível, né? Porque realmente, se nós não nos preocuparmos em nos preparar cada vez mais, nos capacitar cada vez mais, né? Hoje, eu estava fazendo 4 cursos de teologia ao mesmo tempo, né? E eu tenho aprendido sobre neurociência, eu tenho aprendido sobre cidadania cristã, tenho aprendido sobre muitas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu entendo, né, que tudo isso, o quanto tudo isso é importante. Porque se nós queremos atingir algum tipo de pessoa, tem pessoas que o meu conhecimento atual não alcança. Eu não consigo entrar naquele território, aquela pessoa não vai querer me ouvir. Mas tudo é uma questão de conhecimento, né? O meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então eu acredito que quanto mais capacitado a gente se tornar, nós vamos conseguir alcançar com esse evangelho pessoas que hoje nós não conseguimos alcançar. Entrar em alguns lugares que hoje nós não conseguimos entrar. Estão entendendo? Por isso a importância da capacitação. Quanto mais capacitado, mais longe a gente pode ir. É só a gente ver, né, que tem pregadores do Evangelho que começaram com uma célula e hoje numa casa, num rancho muitas vezes, e hoje estão nas nações. Mas quando começaram, tinha capacidade de pregar para as nações? Não tinha, mas foi uma construção, né? Nós somos uma construção.
Uma preparação, capacitação, e lixa, e ferro que afiando ferro, e vai até que daqui a pouco, quando a gente menos espera, nós já estamos pregando em lugares que a gente nunca imaginou estar e fazendo coisas que a gente nunca imaginou fazer. Estão entendendo? Mas tudo é uma questão de capacitação. Temos visto nos últimos tempos que a necessidade da palavra de Deus é real. Sendo assim, devemos utilizar instrumentos que nos ajudem nessa tarefa. Para atender a essa necessidade, surge a ferramenta chamada homilética, a arte de pregar sermões. Durante os séculos, homens e mulheres de Deus levaram o evangelho utilizando essa poderosa ferramenta. Então, tudo aquilo que eu me preparo para fazer, a tendência é que aquilo que eu faço com mais excelência e com mais qualidade, com certeza vai dar um resultado mais eficaz, Sermão. Eu ia falar sobre a diferença da palavra eficiência e eficácia, mas deixa para lá. Sermão. Segundo o dicionário Coogan-Roais, a palavra sermão significa discussão sobre tema religioso pregado em púlpito. Então, segundo o dicionário Coogan-Roais, a palavra sermão significa discussão sobre tema religioso pregado em púlpito. Então aqui, queridos, a gente vai começar a passar para vocês aqui agora algumas informações sobre os tipos de sermão. Então, um sermão, ele é uma discussão sobre um tema religioso que é pregado num púlpito, Eu estou usando o púlpito aqui agora, mas não necessariamente que precisa de um púlpito, Você pode pregar sentado numa cadeira, como a gente faz nas células muitas vezes. Mas eu particularmente gosto de pregar em pé, Em pé a gente se comunica melhor. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui para citar uma frase para vocês, que é uma frase que ela foi muito usada nos últimos anos e ela se tornou famosa. Não sei quantos aqui já ouviram essa frase, eu vou falar aqui, alguns já talvez vão ter ouvido. A frase é a seguinte, essa frase ficou muito famosa. Pregue, se precisar, abre a boca. Quem ouviu essa frase? Ninguém aqui ouviu? Essa frase ficou muito famosa no meio dos pregadores, no meio da liderança evangélica, Pregue, se precisar, abra a boca. Por quê? Porque a pregação do evangelho, ela se faz muito mais com testemunho e atitude do que com palavras. O que realmente vai dar autoridade para o meu sermão, que vai tornar o meu sermão convincente, ao ponto das pessoas não somente ouvirem, mas darem crédito, boa noite, darem crédito para aquilo que eu estou falando, é o tanto do quanto eu sou capaz de praticar aquilo que eu ensino. Se o meu testemunho está alinhado com aquilo que eu estou pregando, se eu realmente vivo aquilo que eu estou ensinando, e isso vai me dar crédito e as pessoas vão me ouvir. Agora, a partir do momento que não tem um testemunho coerente com a mensagem que eu estou professando, isso vai dificultar muitas coisas. Então, por isso surgiu essa frase, Pregue, se precisar, abra a boca. Por quê? Porque eu posso ficar um mês inteirinho pregando sem precisar, em nenhum momento, abrir a boca. Só pegar, por exemplo, alguém que trabalha com órfãos, com viúvas, ou com menino de rua, ou ajudando traficantes, sei lá. As obras que a gente faz em nome de Deus, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Então é tremendo isso daí. E isso realmente precisa ser ensinado. Só que tem uma coisa. Por causa dessa frase, que até não tinha ouvido ainda, O pastor Juliano Som, do Ministério Livres para Adorar, que vocês devem conhecer, Ele chegou, Deus deu uma mensagem para ele, e eu tive a oportunidade de ouvir essa mensagem, e ele meio que desconstruiu essa frase. Porque o que acontece? É muito perigoso de eu achar assim que agora, o que Deus realmente espera de mim é um bom testemunho, então agora não preciso mais falar. Não, aí eu estou indo para um outro extremo. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, prega a palavra, insta tempo, fora de tempo. E é com a boca.
né? Deus disse para Josué, não se aparte da tua boca a palavra desta lei. Não se aparte da boca. Então... E Marcos também diz, ir pregar toda criatura. E de pregar o evangelho a toda criatura. O texto que a gente leu aqui semana passada, Marcos 16, 15, né? Então, tem que abrir a boca. Claro que se eu puder ter o testemunho junto, é maravilhoso, porque o testemunho eu digo que é a nossa maior arma, é uma das maiores armas que a gente tem. Mas eu preciso continuar. Às vezes o diabo, ele pega uma frase como essa, que é uma meia-verdade, e ele paralisa, eu não estou mais pregando com a boca, porque afinal de contas eu acho que é só o testemunho. E não, vai ter ocasiões que eu não vou ter talvez a oportunidade de pregar com a boca. A gente sabe que tem países que se tu abrir a boca, corta a tua cabeça. Né? Tem países que a estratégia de pregar o evangelho é prestando serviço. O camarada vai para lá como dentista, em determinados países, ele vai como dentista e lá ele presta serviço voluntário para a comunidade. Né, obturando o dentinho das crianças ali e tal, e ali ele planta a sementinha do evangelho, mas é muitas vezes com um serviço, de uma maneira camuflada, porque se as autoridades daquele país ficam sabendo que o cara é um missionário, ele pode perder a cabeça. Tem lugar que é assim. Né? Então tem lugar que é muito mais atitude do que palavras, mas se eu estou num lugar que nem o Brasil, que nada me impede de usar palavras, eu tenho que usar palavras, né? Porque eu tenho que semear, ok? Vamos lá, tipos de sermão. Os sermões são classificados de várias maneiras. Quanto ao assunto ou conteúdo geral, eles são classificados em interpretativo, ético, devocional, doutrinário, filosófico, social, evangelístico. B. Quanto ao tipo de estrutura, a estrutura do sermão, ele pode ser considerado um sermão expositivo, argumentativo, analógico ou com enfoque múltiplo. E quanto ao método psicológico, o sermão pode ser normativo, persuasivo, cooperativo ou interrogativo. A classificação dos sermões são mais para título de informação. O fundamental é possuir um método de construir o sermão a partir da Bíblia. E dentre diversos métodos indicados, os mais simples e práticos são. Né? Então aqui, a partir de agora, eu vou começar a compartilhar com vocês alguns métodos que são indicados, né? E que são simples e que são práticos. Depois de vocês aprenderem os métodos, vocês vão descobrir que tem um método que geralmente a gente se encaixa mais. Né? Eu, por exemplo, eu amo o textual. A gente vai daqui a pouco, eu vou explicar por cada um deles. Né? Eu amo o textual. O textual, eu estou adiantando aqui, né? Mas só uma pinceladinha. O textual, o nome já está dizendo, é o sermão que é baseado num texto. Então você vai pegar um texto e você vai se prender aquele texto ali. Você vai pregar aquele texto. Então, esse é um tipo de sermão que, como diz lá em Nova Trento, italiano, né, não tem errada. Não tem muito mistério. Você vai pedir a Deus uma palavra, o Espírito Santo vai te dizer, é o texto A, B, Y, X. Você vai meditar em cima daquele texto, seguir o conselho que a mãe deu na aula passada, né? Lê uma vez, lê duas, lê três, lê 10, se possível. Vai meditar em cima dele, vai pedir ao Espírito Santo o que ele quer falar contigo, e daí você vai extrair as informações, vai anotar num papel e depois é pregar. Então, é um dos que eu considero mais simples, né? Mas a gente vai ver aqui que tem um temático, né? Então, temático, o nome temático já está dizendo, é um sermão baseado num tema, né? É aquele em que o pregador determina primeiro um tema e depois pesquisa as referências bíblicas para formar as divisões principais que vão apoiar o tema escolhido. Então, o nome já está falando. Sermão temático é um sermão baseado num tema. Vou dar exemplos para facilitar para vocês. Eu vou pregar sobre perdão. Perdão é um tema? Sim ou não? Sim. É um tema. Amor é um tema? É. Né? Ódio é um tema?
Dá para pregar sobre ódio, pastor? Sim, não se põe o sol sobre a tua ira. Estou brincando, né? Arrependimento é um tema, né? Prosperidade é um tema, né? Então a Bíblia está cheio de temas, né? Cheio de temas. Então, quando eu vou fazer um sermão temático, Deus me dá um tema, né? Como a minha mãe aqui pregou não faz muito tempo sobre perdão, né? Nós acabamos de vir no reencontro, onde tudo gira em torno dessa palavra perdão. É um tema que nunca sai de moda. Vai passar 5, 10, 15, 20, 30 anos, esse tema nunca sai de moda. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter que perdoar alguém. Né? Então, vou precisar liberar o perdão. Então, é uma coisa que eu tenho que... É um exercício, né? Que nem você vai para a academia exercitar um músculo, nós temos que exercitar os músculos espirituais. E a prática do perdão é um exercício meio que diário, dependendo do nível onde a gente está, é meio que diário, semanal, mensal. Né? Então, estou sempre ali exercitando. Então, um ótimo tema. Então, a partir do momento que Deus te dá um tema, você seleciona um tema, você vai agora dividir esse tema em subtópicos, né? Aí, por exemplo, perdão. Aí você vai dividir em 3 tópicos. Por que perdoar? Quando perdoar? O que é o perdão? Aí você vai criando os subtópicos. Você pode fazer ali 5 subtópicos do tema perdão. Então, e aí está feita a mensagem. Vantagens do variedade de temas. Né? Um sermão temático ele tem essa vantagem que tem muitos temas. Né? Se você adquirir uma Bíblia com concordância, por exemplo, essa aqui é uma Bíblia com concordância. E essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Thompson, ela é chamada Bíblia do Pregador. Então ela tem alguns recursos aqui atrás, aqui, ó, tudo numerado. Ó. Então aqui está carregado de tema, tá? Carregado. Ó, ação de graças, oportunidade, oração. Aí já está todo aqui, por exemplo, oração. Essa Bíblia aí, mas eu tenho uma especial que eu comprei. Oração. Aí aqui tem mais de 50 versículos na Bíblia, tudo que falando sobre oração. Então, se eu quiser pregar sobre oração, dá para fazer um seminário de uma semana, né? Então, tudo aqui, ó. Vamos lá, oração. Palavras de Cristo, eu quero pregar só sobre as palavras de Jesus. Paciência, olha só que tema bom, né? Paciência, pecado, né? Olha só quantos temas, ó. Eu não prego, porque daí eu fico totalmente irritada. Como? Paciência? Eu não prego paciência para o Senhor. Porque cada vez que eu faço isso, eu fico completamente irritada. Ó, pena de morte, perfeição e imperfeição, pobreza e riqueza, pobreza espiritual, popularidade, pressa e demora, principados, preconceito, prontidão, profecia, prosperidade, adversidade, e aí vai. É uma infinidade, é uma infinitude, não sei qual que é o certo, de temas. É uma infinidade de temas. Né? Então, essa é uma das vantagens do sermão temático. Facilidade de preparação do sermão, facilidade para alcançar os objetivos propostos, favorecimento da unidade do sermão, favorecimento do estilo literário, favorecimento da sequência lógica e da harmonia das partes. Desvantagens do sermão temático. Primeiro, o risco de secularismo, né? Deixar de abordar o que a Bíblia diz. Né? Por exemplo, agora um tema que está na moda agora, eu falei um pouquinho sobre isso, um pouquinho bastante, na aula passada foi sobre a política. Né? É o tema do momento, é a política, até o dia do segundo turno. Agora, a Bíblia... Brigando já no Face por causa disso. A Bíblia fala sobre política? A Bíblia tem textos que estão ligados à política? Com certeza, né? Com certeza que sim. Né?
embora na As época obras da carne fala sobre partidarismo, partidarismo, e isso, fala sobre a política. mas principalmente no Antigo Testamento, né, eles viviam num período de monarquia, né? Hoje nós estamos no sistema de presidencialismo, mas sempre existiram os governantes, os reis, os sacerdotes, né, os profetas, então sempre muito dividido, reino, reis, sacerdotes, profetas. Nos dias de hoje não mudou muita coisa, continua existindo os sacerdotes, continua existindo os profetas, e nós temos agora o sistema de presidencialismo. Então, de uma certa forma, a política está o tempo todo ali, de uma maneira intrínseca na Bíblia. Agora, eu posso daqui a pouco pregar sobre política e nem usar a Bíblia. Então, é isso que o autor aqui, né, o apóstolo René, está colocando. A desvantagem, né? Daqui a pouco você vai pregar sobre algo e nem usa a Bíblia. Então, a Bíblia, como foi falado na aula passada, ela é o nosso livro de regra, ela é a base principal a ser pregada, né? É ela que realmente transforma, cura e liberta. O risco de intelectualismo, mensagem respaldada só em conhecimento humano, mas sem unção. Os coaches. Né? Então, tem coach hoje que a gente sabe. Tem coach que conhece a palavra de Deus e que usam a palavra de Deus. Que não tem nenhuma unção. E que tem unção, que prega no espírito. É uma coisa. E tem coach que prega na alma só autoajuda, não tem ajuda do alto, né? E nós elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, nós, embora possamos, pelo Espírito, fornecer conteúdos, até pela Bíblia, de autoajuda, mas o tempo todo a gente vai estar deixando muito claro que o que a gente realmente precisa é da ajuda do alto. E se o coach não for cristão, não for convertido, não conhecer a palavra de Deus, ele com certeza não vai lembrar em nenhum momento de estimular as pessoas a buscar a ajuda do alto. Pelo contrário, ele vai empoderar a pessoa, né, levando mensagens de autoajuda, de automotivação, para a pessoa achar que eu posso, eu consigo, eu sou o cara, eu faço, eu, né? Não tem também. Assim, a ciência se multiplicará nos últimos dias, diz a Bíblia, né? E eu até gravei um vídeo recentemente explicando, né? Quando a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus, mas a gente também precisa dos conhecimentos. Se tem cientistas, médicos, são pessoas que estudaram, os próprios coaches, né? São pessoas que estudaram muito para chegar onde elas chegaram. E se elas aprenderam técnicas que podem ajudar o ser humano a crescer, se desenvolver, não tem nada de errado com isso. Não tem problema quanto a isso. Agora, o detalhe, eu tenho que estar o tempo todo agindo como um bereano, né? Comparando aquela técnica com os princípios bíblicos, aquelas técnicas, aqueles ensinamentos com os valores cristãos. Será que aquela técnica que estão me passando, aquele ensino, ele está em harmonia com os valores do reino? Está em harmonia com os princípios cristãos? Se tiver, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acabei de citar como exemplo agora, né? Você fica ali, eu consigo, eu posso, eu faço. Esse eu é perigoso, porque a Bíblia diz que a altivez precede a queda, né? Agora, como é que funciona? O pensamento positivo. Pois é, né? É uma certa independência, né? Nós, como cristãos, como é que um cristão fala um negócio desse? Como é que ele se expressa? Em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é em Cristo, não é na força do meu braço, não é com a minha inteligência, não é com o meu conhecimento, mas é com a sabedoria que vem de Cristo, com o conhecimento que vem de Jesus. Então, eu sou um raminho, ele é a videira verdadeira. Se esse raminho estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus, aí em Cristo, nele, eu posso tudo. Agora, achar que sou apenas um raminho, eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço, né? É perigoso, né? Então, eu não posso nada sem ele. Biblicamente, nós somos zambujeiro bravo, enxertado, né?
Então, temos que... Como é que é? Zambujeiro bravo. Zambujeiro. O que é zambujeiro? Zambujeiro era uma espécie de uma oliveira antiga, né? Acho que é isso, né? Uma oliveira antiga. Eu teria que pesquisar no professor Google aí. Depois eu pesquiso e passo para vocês depois, tá? Que agora tá gravando agora. Mas é uma árvore. Resumindo, zambujeiro é uma árvore. E nós somos zambujeiro bravo. Né? Que bravo no sentido... Como é que chama quando a pessoa é do interior? Como alguém... Oi? Bruto, é. A gente é zambujeiro bruto. Grosso mesmo. É grosseiro, né? Nós somos zambujeiro grosseiro, nós somos uma espécie bruta, né? Como diz aquela outra expressão também, que muitas vezes eles até remetem ao nosso presidente da República, né? Ogro. Nós somos ogro. Mas Jesus transforma, né? E nos lapida, e nos torna pessoas Ele nos mói. educadas, né? Nós vamos se tornar tudo gente mesmo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Como organizar um sermão? Como organizar um sermão temático? Escolher o assunto e estudá-lo bem. Selecionar o tema específico dentro do assunto geral e definir a ideia central do sermão. Um exemplo aqui de esboço de sermão temático, né? Do sermão temático. Uma introdução, você vai colocar lá um tema, vai fazer uma pequena introdução. Aqui o exemplo, eu falei do perdão e nem tinha percebido aqui, da apostila, né? Item 2, Deus perdoa. Então o tema aqui é perdão. Então, Deus perdoa. Item A, perdoou Davi, Salmo 51, 1. Perdoou o crime de Davi, perdoou o adultério de Davi. Depois, perdoou a Pedro, Lucas 22, 62. Né? A negação de Cristo, quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, e a blasfêmia. Né? Depois, Cristo perdoa você, né? Pelos pecados passados e também pelos pecados presentes. Conclusão. Resumo aplicativo e apelo. Ok? Resumo aplicativo. Você faz um resumo aplicando a mensagem, né? E finalmente você faz um apelo chamando as pessoas à frente, ou não necessariamente que venham à frente, mas no passado sempre se chamava à frente. Hoje em dia não se faz tanto isso, mas enfim, levando as pessoas a uma tomada de decisão, né? Levando elas a perdoarem quem precisa ser perdoado, perdoar a si mesmo, aceitar o perdão, né? O perdão ele tem os dois lados, né? Tem o lado do ofendido e o lado do ofensor, né? Então, quando eu estou pregando sobre perdão, eu posso levar a mensagem para o lado de lá e posso trazer para o lado de cá, né? Posso falar na perspectiva do ofendido e posso falar na perspectiva do ofensor, ok?